Continuando então o nosso estudo do capítulo 8, né, de Jesus, o realizador de obras poderosas. Agora no versículo 5 nós vamos ter um encontro de Jesus com um centurião, mas eu quero fazer aqui uma parte daquilo que nós falamos do leproso. Veja que tinha que ter aquela distância e Jesus não tocou no leproso. Ele não temeu ser contaminado, não temeu o contágio, antes o contrário, ele fez só uma asepsia, ele limpou, ele purificou o moço que pediu, mestre, se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus o torna limpo. Então esse contato de Jesus, algo assim inusitado, inesperado. Ninguém aguardava que alguém pudesse ter um tipo de atitude dessa para com um leproso. Em outro lugar, diz que Jesus foi movido de íntima compaixão, né, como a Marcos 1, no versículo 41, com a atitude daquele moço. Então é de extrema importância também lembrarmos disso. E quando você ouvir dizer que alguém está com hanseníase, não precisar ficar tão desesperado para manter a distância, tá certo? Seja sábio e ativo como Jesus. Mas a prudência e o cuidado é importante. Vamos então continuando. O capítulo 8, agora o versículo 5. É o centurião de Cafarnaum. E diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Um centurião é um soldado romano. Cafarnaum, Galileia, aquela região, é conhecido como até a Galileia dos gentios. Muitos gentios moravam ali. Os judeus tinham contato com aqueles gentios ali. Então, um judeu ser procurado por um gentio ali nessa situação incrível. Ainda mais um comandante de tropa, um soldado romano. E ele então diz para Jesus assim, olha lá, verso 6. Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus, no verso 7, diz assim: eu irei e lhe darei saúde. Olha, existem duas coisas interessantes que a gente tem que observar nisso aí. Na tradução revista e atualizada do Almeida, Ferreira de Almeida, é isso mesmo. Jesus diz, eu vou e vou dar saúde para o rapaz. Tá certo? Também na versão autorizada inglesa, é a mesma coisa. Né? A VA, RA, revista e atualizada. E VA é a versão autorizada inglesa. Também está aqui, como está nessa tradução que eu estou lendo aqui. Já em algumas outras traduções, ele não diz aí, eu irei e darei saúde. Em outras traduções, assim, eu, judeu, vou lá curá-lo? E aí então seria a resposta do moço no verso 8. Aí o centurião respondendo disse assim: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, meu criado sarará. Então, aí ele confirma: não, eu espero que o senhor vai curar e vai sarar mesmo o moço que trabalha comigo. Eu estou só falando isso porque tem a crítica do texto, e alguns vão dizer, não, tem aqui uma interrogação de Jesus, né? Eu vou lá sair, um judeu, sarar o menino, o rapaz. Outras versões não, aqui está um afirmativo. Esse João Ferreira que nós estamos usando é afirmativo. E o moço então vai falar para Jesus, não, eu acredito que se o senhor falar uma palavra, o meu jovem lá, meu servo vai ficar curado. Parece que ele conhecia o Salmo 107, o Salmo 107 no versículo 20, olha que hino maravilhoso, olha o que é cantado. 107, 20. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Parecia que esse moço conhecia muito bem este hino e ele vai dizer, não, o senhor pode falar uma palavra, pois também eu sou homem sob autoridade, verso 9, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro eu digo, vem, e ele vem, e ao meu criado eu falo assim, faz isto, e ele o faz.
E a palavra diz assim no verso 10 que Jesus maravilhou-se ouvindo isso e disse aos que o seguiam, tinha uma comitiva com Jesus: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. No verso 13, disse Jesus ao centurião: vai e como creste seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então, vem um gentil para se encontrar com Jesus, ele acreditava e confiava que Jesus tinha poder de cura e de poder sarar, quer dizer, a notícia de Jesus já corria, aquela situação anterior, quando Jesus chama atenção, dizendo: Cafarnaum, se em Sodoma e Gomorra tivesse sido feita aí as atitudes e ações que eu tomei aqui no meio de vós aqui, eles teriam crido e vocês estão duvidando. Então, Jesus, lá no comecinho de Mateus e os outros sinóticos, a gente vê essa frase de Jesus para com os habitantes daquela região onde ele foi criado ali, né? Então, esse moço vai se encontrar com Jesus e pede isso. Aqui no versículo 9, o moço quis dizer para Jesus que ele também era um homem sob autoridade e tanto recebia ordens como dava ordens. E ele reconheceu isso em Jesus. O texto que a gente, quando lê no grego, está escrito assim: kai gar ego, quer dizer, pois eu também. Uma tradução simples, rápida assim. Pois eu também estou sob autoridade e também tenho autoridade. É a mesma coisa que ele quis dizer assim: eu sei que pode fazer isso porque até eu também tenho autoridade para mandar, resolver. Eu falo para um vai, ele vai. Eu falo para o outro vem, ele vem. Este meu servo mesmo, quando eu falo para ele faz, ele vai lá e faz. Então ele quis dizer para Jesus: Senhor, eu sei o que é estar sob autoridade e exercê-la. Então eu sei que o Senhor pode fazer. Mas quando a gente compara esse texto aqui com o capítulo 7 de Lucas, que é a mesma história que é contada, a gente vai notar que tem umas diferenças. E elas podem ser muito discrepantes e como então entendê-las. Muita gente, muitos estudiosos, pesquisadores e conhecedores da palavra, assim, de escritas, estudos, dizem que Lucas, Mateus e tudo usaram o Marcos como texto principal. E às vezes quer deixar até o livro de Mateus em segundo plano, um livro posterior, talvez assim não tão autêntico, assim, puramente do Mateus escrever, nesse sentido que eu quero dizer. Não tirando a autenticidade do livro em si, mas o Mateus escreveu isso porque ele copiou do Marcos. Um negócio assim tremendo. O próprio Lucas copiou de Marcos, ou tirou do Mateus, quando a história só tem um livro, tem no outro. A gente então tem que estar um pouco atento sobre isso. Por isso é que nós vamos aqui trazer o capítulo 7 de Lucas. Vamos ver aqui. Verso 1. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente moribundo. Está explicando a mesma coisa de Mateus. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Ele já mudou. Lá em Mateus está dizendo que ele próprio foi lá ter um encontro com Jesus. Aqui não, mandou uma comitiva de judeus. Chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: olha, ele é digno que concedas isso. Quer dizer, pediram: tem um centurião, e o servo dele está muito doente, está moribundo, está paralítico, vai lá curá-lo. A gente está sabendo aí que você está fazendo curas e maravilhas, vai lá. Ele é digno disso. Por quê? Porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. É um sujeito bem disposto, disponível, né? Um cidadão romano, um comandante de tropa, construiu uma sinagoga, gostava de ter contato. Por isso que ele cita
o Salmo 107, verso 20, né? O hino da cura, quando ele diz que Jesus pode curá-lo, o rapaz. E foi então Jesus com eles, verso 6. Mas quando já estava perto da casa, chegando perto da casa, na rua, já chegando perto da casa do centurião, enviou-lhe o centurião agora uns amigos, uma outra comitiva, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Olha, um comandante de tropa romana dizer que é indigno de estar perto de um judeu como Jesus é um negócio tremendo. Isso não é para qualquer um, não. Sinal de humildade tremenda desse moço para com Jesus, um reconhecimento da autoridade de Jesus, reconhece Jesus como profeta, reconhece Jesus como aquele que pode curar, libertar. Com certeza estava reconhecendo Jesus como Messias, porque ele tirou do bolso dele para construir a sinagoga. Ele tinha um bom conhecimento com aqueles religiosos judeus ali. Estava sabendo das promessas, das coisas. O que é que mais estava no coração desse soldado? E ele diz: eu não sou digno de estar debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me joguei digno de ir ter contigo. Viu? Eu não sou digno de ter contigo. E o Mateus não, ele veio falar com Jesus. Dize, porém, uma palavra e meu criado sarará, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado sobre meu poder, e digo a este vai e ele vai, ao outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isso e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se, agora Jesus, para a multidão que estava por trás dele, segui, digo-vos que nem ainda Israel tem achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Então, mas e agora? Como é que fica isso? Foi falar com Jesus? Ou foram essas comitivas que foram falar com Jesus? Então, o Agostinho de Hipona, do quarto século, dizia assim: quem faz alguma coisa por meio do outro, também o fez por meio de si próprio. E é verdade mesmo. O enviado tem ele representa aquele que o enviou. Assim, o embaixador, o Brasil tem embaixadas em vários países do mundo. Inclusive, a própria área física da embaixada é tido como território do país que enviou aquela embaixada até lá. Ela não pode ser invadida, nem o exército daquele país estiver em guerra, pode ser o que for, não entra naquele terreno, naquela área, naquele quintal onde está aquela embaixada, que representa o território do outro país. É uma embaixada nossa nos Estados Unidos. Naquela casa, naquele lugar que está a nossa embaixada lá, é território nacional brasileiro. Então, ele representa aquele que o enviou. Então, e eu concordo com Agostinho quando ele diz isso. Então, e outros exemplos a gente tem quando Jesus diz assim, João 14, olha isso aqui, Evangelho de João, capítulo 14, para a gente ter ideia do que a gente está tentando trazer aqui, verso 8 e 9. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e é o que nos basta. E então disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai? Então, eu sou enviado do Pai. Quem vê a mim, tem contato comigo, é como se tivesse contato com Deus, com o Pai. Aqui no Lucas, capítulo 10. Também no Evangelho. Disse Jesus, olha aí, quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Lucas 10, 16. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, quem recebe a vós, recebeu a mim. O próprio João também, o 13, capítulo 13, falando ainda desse assunto,
versículo de número 20, diz assim: na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. No capítulo 5, o Evangelho de João tem muitas palavras, né, nesse sentido. Capítulo 5, o versículo de 23 diz assim: para que todos honrem o Filho, como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E aqui, no capítulo 10 de Mateus, que é o livro que nós estamos estudando, no versículo 40 diz Jesus: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E então, quando nós falamos do Evangelho, anunciamos o Evangelho para alguém, a pessoa recebeu a Jesus. E ao receber Jesus, também recebeu o Pai que o enviou. Então, tanto Mateus quanto Lucas estão corretíssimos no que escreveu. Ninguém confundiu ninguém ficou contra nenhum dos dois contra o outro. Porque quando Mateus diz que o próprio centurião foi lá, é porque aqueles embaixadores que ele enviou, primeiro os judeus, a primeira comitiva, e depois os amigos, o representaram plenamente. Então, quando ele cita, o centurião foi buscar Jesus, procurar Jesus, ele não precisava dar detalhe se foi através de outros ou não, porque para uma linguagem daquela região, daquele tempo, daquela época, eles sabem lidar muito bem com aquele que é enviado para fazer alguma coisa para quem o enviou. Jesus cita: não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E os anjos de Deus são enviados de Deus, né? A palavra anjo significa enviado para fazer se cumprir a palavra de Deus que Deus está falando. E quantos e tantos anjos no Antigo Testamento vão lá e saber: eu, o Senhor, vos digo, eu, o Senhor, falo assim. E não era o próprio Deus que estava falando, era o anjo. E ele então estava imbuído daquela autorização para falar em nome do Senhor, como esses enviados do centurião. E o rapaz foi curado. Glória a Deus, no nome de Jesus.